Olá pessoal, me chamo Atílio Serson Calef. Este é um tópico muito solicitado pelos meus alunos, então eu estou atendendo aí a uma solicitação sobre os principais métodos de estudo. Isso serve para qualquer tipo de aluno, não é somente para o aluno de graduação, isso também funciona para ensino médio, para quem vai prestar um concurso, qualquer tipo de prova. Então é um assunto bem breve que eu vou trazer sobre cada um dos principais métodos e no final eu vou explicar para vocês uma forma de organizar a semana para uma prova em específico, para um exame em específico. Esses métodos eles vão servir para nortear o estudo de vocês de diversas formas, e às vezes isso não trabalha de forma isolada, você pode combinar métodos para que tenham um maior desempenho ou melhor desempenho no estudo de vocês. Eu sou médico veterinário, também tenho graduação em tecnologia de IoT, tenho MBA em educação à distância, em desenvolvimento de software com métodos ágeis, sou mestre e doutor também em ciências, na parte de patologia experimental e comparada pela Universidade de São Paulo e sou pós-doutor em patologia. Eu tenho vários canais aí muito legais com informações sobre curiosidades animais. Então, meu canal aqui do YouTube, meu canal no TikTok, minha página no Facebook e meu Instagram, que todos os links que vocês podem acessar e acabar me acompanhando em todas essas redes sociais. Bom, primeira coisa importante quando nós formos falar de estudo, nós temos de entender que o estudo ele é multifatorial, o aprendizado é multifatorial. Não adianta a pessoa esperar que o professor ensine algo ou dê algo, que isso não vai resolver a maioria dos problemas. Na realidade, a maior parte dos desafios está no que o aluno faz fora da sala de aula e não dentro dela, tá? Então, dentro da sala de aula, muitas vezes a gente não consegue grandes avanços. Nós temos uma abordagem inicial. O conteúdo, de fato, ele é assimilado extra classe. Isso é muito importante a gente discutir. Conceito inicial importante, questão de saúde, saúde física e saúde mental, tá? Então não adianta a pessoa às vezes achar que ela vai resolver todos os problemas educacionais, mas se ela não está bem psicologicamente ou se ela não está bem da saúde dela, então primeiro procure um auxílio. Se você está dentro de uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, não adianta às vezes você tentar forçar uma situação que talvez você não esteja preparado no momento para assimilar essas questões todas, porque você está vivendo um momento da sua vida que você precisa resolver outros problemas ainda de cunho mais pessoal, mais internos, tá? Questão de tempo. Às vezes, se as pessoas vão fazer curso de graduação à noite, ou elas têm um horário muito apertado e elas às vezes não têm tempo nenhum para estudar, e elas esperam que elas vão sentar dentro da sala de aula, o professor vai falar o assunto, ela vai sair e trabalhar e voltar no outro dia para a sala de aula e pronto, tá tudo ótimo. Não, não está tudo ótimo. Você vai precisar de alguma forma organizar seu tempo. Infelizmente, a gente não tem um milagre. Você vai ter que, de alguma forma, distribuir algum horário do seu dia para estudar, para conseguir ter um tempo para conseguir rever um material. Caso contrário, o seu conhecimento realmente vai ficar superficial. Descanso é essencial, não adianta também querer fazer 50 mil coisas durante o dia, porque o cérebro não aguenta. Nós temos um esgotamento mental, isso é um esgotamento físico, né? Os neurotransmissores eles precisam se recuperar, então não adianta também você estudar dia e noite sem fim e você não dorme. Igual, por exemplo, o que muitos fazem. Passam um semestre, às vezes, sem nem pegar no livro. Quando vai chegar na prova, na véspera de uma avaliação final, a pessoa resolve que vai virar à noite. O que vai adiantar isso? Nada, certo? Ou se adiantar para avaliação, não adianta para a vida, porque isso não fixa o conteúdo a longo prazo. As bases educacionais suas prévias fazem diferença? Infelizmente fazem. Nós sabemos que muitas das dificuldades do aluno de graduação vêm das disciplinas de base. Então, por exemplo, nós vamos discutir conceitos de genética dentro da graduação e a pessoa não sabe o conceito de genética mendeliana básica que você ensina dentro do ensino médio. Isso vai exigir da pessoa um esforço de conseguir assimilar aqueles conceitos que são anteriores ao conceito que ela está tentando aprofundar no momento. Questão de correlação emocional, uma coisa que é muito problemática, as pessoas pegam ranço, né? É uma palavra muito popular ultimamente. Então eu pego ranço do assunto, eu pego ranço do professor, eu pego ranço dessa história. Gente, isso é uma coisa muito ruim, porque na realidade
o envolvimento que você tem emocional com aquele assunto, com o professor, aquilo serve para fixação a longo prazo. Então, mesmo que você não tenha grandes emoções em relação ao assunto, você tem que criar algum vínculo emocional e entender que aquilo é importante para você. E aí a gente vai ter alguns macetes que a gente pode usar para tentar aí nos enganar para conseguir assimilar isso com maior facilidade. Aquela coisa de tipo assim, olha, eu detesto isso por causa do fulano, eu detesto isso porque o assunto é ruim, é uma coisa que só prejudica você, não prejudica ninguém externamente. A gente vai discutir algumas táticas ainda ao longo dessa aula. Contexto familiar muito importante, às vezes a pessoa ela chega em casa, ela tem que cuidar do filho, tem que cuidar da esposa, tem que cuidar da casa, do cachorro, do papagaio, do periquito, do lagarto, da cobra, e aí mal tem tempo para ela, e às vezes ela não consegue ter paz, ela vai sentar para estudar, aparece filho, aparece o cachorro, aparece todo mundo para atormentar, ou às vezes para pedir alguma coisa, ou às vezes porque precisa de fato daquela pessoa. Então, às vezes a gente não está num momento bom, a gente precisa às vezes de uma fase em que as pessoas consigam também colaborar. Preocupações vão interferir? Óbvio. É difícil a gente falar para a pessoa, olha, deixa os seus problemas lá de fora. Às vezes as coisas não funcionam assim. Então, boleto é uma única coisa que vence e que consegue vencer a todas as etapas da vida, né? Ela vence tudo. A gente às vezes não vence as coisas na nossa vida, mas o boleto com certeza vai vencer. Então, isso traz aí um desassossego, aí uma preocupação para muita gente. Então, eu compreendo que isso vai trazer algumas limitações. Então, dependendo do caso, tente organizar a sua mente antes de começar os seus estudos para pensar aquilo que você consegue resolver agora e aquilo que você consegue resolver depois, né? Para certas coisas, né? O que não tem remédio, remediado está. Então tem algumas coisas que a gente vai ter que aprender a lidar de uma forma diferente, tá? Em relação à alimentação, também é outro problema, porque as pessoas imaginam que comer coisas gordurosas, comer chocolate, alimentos pesados podem facilitar o aprendizado, mas não. Na realidade, essas coisas acabam prejudicando. A alimentação frugal, a ingestão de antioxidantes, a ingestão de verduras, a ingestão de alimentos equilibrados, eles inclusive auxiliam o aprendizado e auxiliam no estudo. É algo também que vocês têm que levar em consideração. Bom, mas sem mais delongas, né, depois dessa introdução, eu espero que vocês reflitam sobre cada um desses tópicos e entendam que nada é um milagre, tudo a gente precisa de um planejamento, e não é só o planejamento do método, mas tudo aquilo até chegar no momento do estudo. Nós vamos agora falar sobre os métodos em si. Eu acho que, se eu não me engano, eu vou citar 5 métodos principais e um método, na realidade, que pode usar qualquer um desses, unido a uma organização semanal para prestar um exame. O primeiro, sem dúvida, é um dos mais famosos que nós encontramos, que é o método Pomodoro. Leva esse nome aí lá do molho de tomate, né? E a assimilação com o formato do tomate. As fotos que eu vou trazer também levam essa referência. É uma técnica, na realidade, que serve para você aprender a gerenciar seu tempo. E aí aqui tem um adendo importante que a gente tem que enfatizar. Eu fiz um tópico no meu podcast lá no Spotify, vou fazer outro aqui depois discutindo com maior profundidade. Para que isso funcione, você também precisa compreender o que não funciona no seu estudo. As pessoas precisam compreender por que celular não funciona em muitos métodos de estudo, por que certas atitudes nossas às vezes não trazem um grande desempenho na assimilação de informações. Porque na realidade existem algumas questões psicológicas, existem algumas questões biológicas que, se nós não nos atentarmos, isso traz menor eficiência para o aprendizado, como por exemplo o uso de celular e a troca de tela constante. Então o desvio do foco atencional pode ser uma coisa extremamente prejudicial. Então, quando nós usamos celular, nós temos aquele hábito de trocar de tela muito rápido e com frequência, e isso muda o foco, e às vezes isso prejudica a assimilação da informação. Então, a técnica do Pomodoro, ela também já leva em consideração essas possibilidades de dispersões que nós temos ao longo do nosso estudo. Então, nós vamos fazer estudos concentrados seguidos de momentos de relaxamento. Então, cada momento desse concentrado a gente vai falar que são os pomodoros, seguidos de pequenos intervalos de descanso. Porque nosso cérebro não aguenta ficar, às vezes, em estudo contínuo por muito tempo. A gente perde eficiência. É claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas é conhecido que na maioria das pessoas funciona dessa forma ruim, né? Se você manter por muito tempo.
Então veja, aqui é como funciona o método Pomodoro. Ele tem um ciclo aqui fechado, mas é claro que em algum momento você deve parar. Vamos começar aqui, ó, pelo primeiro. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: organizar o seu local de estudo. Você não estuda na cama, você não estuda na cozinha, você não estuda no sofá extremamente confortável. Você estuda no local que você senta, numa mesa, como eu estou sentado aqui, com uma cadeira específica para esse tipo de trabalho. Eu estou sentado em uma mesa, de frente de uma mesa, e você tem que organizar isso num ambiente que seja tranquilo, não seja um ambiente que passe muitas pessoas. Você já vai ter reunido tudo que você precisa para estudar. A partir daí, nós começamos o nosso método. Então, você vai pegar um relógio e você vai colocar lá 25 minutos. Que seja o seu celular, que seja algum outro relógio aqui, está usando o relógio que você usa para cozinhar. Pode ser esse, sem problema nenhum. Marca lá 25 minutos. Nesse momento, você não atende telefone, você não pega no celular, você não desvia o seu foco para qualquer coisa além daquela que é estudar. Estuda por 25 minutos, depois você para 5 minutos, vem aqui um cafezinho, porque você vai fazer qualquer coisa que não requer o seu pensamento no estudo. Então não vai revisar, não vai pegar material, não vai pensar o que você vai fazer, você vai ter foco em descansar. Tá? Então aqui não é o foco no estudo, é o foco no descansar, é não pensar em nada. Você quer cochilar, cochile, quer assistir 5 minutos de uma série, que assista, disperse a sua mente. Depois tocou o intervalo de 5 minutos, porque também foi cronometrado, faça mais 25 minutos. E você vai fazendo isso sucessivas vezes. Geralmente após o segundo ou terceiro, geralmente aqui ó, no terceiro intervalo, para alguns funciona até o quarto, você tem que espaçar isso. Então, geralmente, isso aqui que é 5 minutos, ou aqui que é 5 minutos, aumente para 20 minutos ou até 1 hora, caso você não esteja acostumado com esse tipo de ritmo. Terminou 1 hora de descanso, aí você volta para o ciclo de 25 por 5 de novo. E faça isso até concluir o trabalho ou concluir o tempo que você destinou aquele dia. Isso vai variar dependendo de vários fatores, né? Se você está cansado, se você tem tempo ou não, quanto de material que você precisa colocar em dia, mas é claro que não adianta você ficar fazendo esse ciclo, começando às 7 da manhã e terminando à meia-noite também, que você não vai ter um bom rendimento. Então você tem que regular quando esses ciclos vão reiniciando. Outro tipo de método muito bom é o método de estudo de caso, só que aqui esse método funciona geralmente para quem tem um bom arcabouço. Esse método ele cresceu muito com aqueles casos baseados em problema que vem daqueles métodos norte-americanos, né, que estão sendo implementados em diversas universidades quando são trabalhados com grupos pequenos. Geralmente eles não têm um grande desempenho quando nós temos uma sala de aula aí com 40, 50, 100 alunos. Isso aqui geralmente para grupo de 10 alunos ou 5, 10 alunos trabalhando em pequenos casos. Então aqui a jogada é você trabalhar com aprofundamento de algum caso de alta complexidade real e você vai ter que analisar, você vai ter que discutir, você vai ter que aprender sobre aquele caso. E isso envolve, né, conceitos multiprofissionais. Isso aqui é uma das melhores coisas que nós temos dentro da área médica. Né? Para quem trabalha com a parte médica, curso de biologia, curso de veterinária, curso de biomedicina, curso de medicina, curso de fisioterapia, curso de educação física e afins, né? Tem vários outros aí. Isso aqui funciona muito bem, porque você consegue contextualizar. O mundo não funciona em caixinhas. Você não tem lá a disciplina de imunologia no mundo real, você não tem a disciplina de patologia. Você tem o problema com todas as disciplinas ao mesmo tempo. Então, isso aqui é a forma ideal para contextualização e a forma ideal para consolidação do seu conhecimento. Então, para que isso funcione, você precisa entender que, na realidade, nós temos uma pirâmide do conhecimento e que as coisas vão evoluindo conforme você vai exercitando. Quando você vai e estuda do método convencional, que você simplesmente pega o material, você estuda aquele caso e você depois tenta lembrar como é que você resolve aquilo, o seu aprendizado é aprendizado basal, é aquilo que é o mais básico de tudo e é o que tem menos relevância. Você vai vendo que conforme você vai evoluindo, você começa a entender aquilo que foi levantado de problemática. Depois você sabe aplicar aquilo que você entendeu e que você lembra como aplica. Depois você começa a fazer análises críticas e avaliações mais profundas sobre aquele caso, para então você começar a pensar em improvisações, para você começar a pensar na criação de novas técnicas e novos métodos. Então, quando você visa o seu estudo simplesmente em eu preciso tentar lembrar para avaliação, você está no método primário, você está engatinhando o seu conhecimento ainda.
Porque você está aqui, ó, na base. A meta é você conseguir chegar a um ponto que você consegue especular até casos, discutir soluções completamente novas dentro de um contexto. Tá? Tendo isso em mente, você vai ver que a resolução de casos, você tem de resolver perguntas, né? Você tem de levantar e conseguir ser capaz de responder algumas delas, e eu trouxe diversas delas aqui para vocês conseguirem nortear a ideia de vocês de como que eu resolvo um caso. Então, aqui, por exemplo, quais são os fatos que você conhece sobre o caso? Quais são algumas suposições lógicas que você pode fazer sobre o caso? Quais são os problemas envolvidos no caso, como você o vê? Qual é a raiz do problema? Qual é a questão principal do problema? Isso aqui é uma coisa chave, né? Às vezes a pessoa está tentando resolver, ela não sabe o que ela está tentando resolver. Qual você estima ser a causa, a raiz desse problema? O que gerou tudo isso? Quais são as razões pelas quais a raiz existe? Quais são as razões pelo problema existir? Qual é a solução para esse problema? Qual consideração moral ética para a sua solução? Porque às vezes a pessoa quer uma solução e ela, por exemplo, fala: bom, é o seguinte, vamos fazer eutanásia. Nossa, que ótimo! E aí, será que realmente é o certo realizar o procedimento de eutanásia? Quais implicações no mundo real desse caso? Será que dá para fazer? Ah, eu já vou chegar de cara fazendo uma tomografia, uma ressonância. Será que isso resolve todos os problemas? Como a vida da pessoa, do animal, pode ser alterada ou melhorada devido à sua proposta, devido à sua solução? Onde no seu mundo esse problema poderia existir? Onde que isso seria real? Né? É algo extremamente relevante essa pergunta. Onde alguém pode obter ajuda para a solução desse problema? Então precisa ser um médico veterinário? Será que ela pode procurar outro tipo de profissional, outro método? E qual conselho pessoal você daria para aquela pessoa ou pessoas envolvidas naquele caso em questão? Isso aqui é peça-chave, porque é natural a gente ter de conversar com alguém e trazer alguma orientação. Então isso aqui é legal para o fechamento do caso. O que você falaria para essa pessoa? Como você abordaria isso? Isso já treina o que funciona no teu mundo real. Outro método aqui, o terceiro método importante, é um método um pouco mais simples de execução, né, do ponto de vista de método, né, do que o estudo de caso, que pode exigir aí uma abordagem um pouco mais complexa, é o método Feynman. O método Feynman foi criado por Richard Feynman, que foi um prêmio Nobel da Física, um excelente pesquisador e um excelente professor. Então ele trouxe uma forma de ensinar que marcou esse método dele. Muitas vezes as pessoas usam esse tipo de metodologia de forma intuitiva, né? Não é exclusivo dele, só ganhou o nome dele porque ele conseguiu levar isso para muitas pessoas, né? Então ele baseia basicamente em 4 etapas, né, para compreensão de qualquer tipo de tópico, para que você fixe isso a longo prazo, tá? Então ele rejeita às vezes aquelas decorebas automatizadas, né? E ele visa que você compreenda de fato, para que você consiga de alguma forma ensinar ou traduzir essa informação. Então, primeira coisa, você tem que escolher um tópico para aprender. Ah, então eu vou estudar para a prova de patologia, o sistema cardiovascular. E especifiquei, tem que deixar específico mesmo, tá? Depois você vai escrever esse assunto como se você estivesse explicando isso para alguma pessoa. Pega um papel e tenta, de alguma forma, desenrolar isso. Quando depois você termina de escrever, veja se existe alguma falha nesse seu método. Se existe alguma falha, você volta e reescreve isso ou muda a forma de você reescrever. Isso também funciona verbalizando muito bem. Então, o que você pode fazer nesse momento? Você fala, não escreve, né? Fala. Fala em médio tom, com uma certa empolgação, como se você estivesse dando uma aula sobre esse assunto. Então, vou falar sobre métodos de estudo. Eu vou chegar lá e falar sobre o método Feynman. Então, por favor, me explique como é que funciona o método Feynman. Você começa a falar sobre o método Feynman da forma que você sabe. E você tem que tentar utilizar uma linguagem o mais simples possível. Aqui a jogada é a seguinte: você conseguir traduzir como se fosse para um leigo, sem usar os termos mais técnicos, tá? Mas parece uma coisa boba, mas não é, porque se você só consegue simplificar a terminologia se você tem domínio do assunto de forma complexa. Então, toda vez que você começou a explicar e você não sabe traduzir uma linguagem simples, você travou, você tem que marcar. Bom, isso é uma falha. Então, você volta e reestuda esse assunto. Feito isso, você vai só aprimorando depois a sua explicação. Ah, consegui explicar tudo. Então, tente explicar cada vez mais simples. Use analogias, use histórias, use formas de explicar como se fosse explicar para uma criança, para uma pessoa que não entende nada do assunto, que não tem nenhum conhecimento.
Tá? Então essa é a jogada. Se você conseguiu traduzir em termos simples aquilo que é de alta complexidade, deu certo aquilo que você está tentando fazer. Outro método aqui importante é o método SQ3R. Isso aqui é uma sigla para o método em inglês, né? A sequência de etapas que a gente vai ter que fazer. Eu traduzi do inglês para vocês, coloquei um quadro. É importante que vocês façam um print screen se vocês querem testar esse método para seguir o quadro, a sequência que eu trouxe para vocês, tá? Então aqui ele foi criado inicialmente, né, para compreensão de diversos textos, né? Então ele visa que você leia materiais antes, durante ou até depois que você adquiriu esse material, né, durante 5 etapas, para que você consiga fixar o assunto daquele texto. Então isso aqui serve para diversas áreas, não somente a área médica. Ele não nasce necessariamente dentro da área médica. Então aqui são todas as etapas S, Q e o 3R. Então vem Survey, Question, Read, Recite, Recall. Então eu coloquei embaixo o que significaria. Primeiro, pesquisa, pergunta, leia, recitar, né, verbalizar, falar e por fim, lembrar. E aí então aqui, primeiro, vou pesquisar. Então você precisa pesquisar dentro do texto aquele que foi proposto para você, o livro-texto, o livro que você tem que estudar em específico. Qual é a ideia principal daquele texto? Isso não significa que você tem que ler ele por completo. Você tem que fazer uma leitura superficial, você tem que olhar por cima aquele material para você entender o que é que será que ele está querendo trazer, né? O que você pode esperar daquele texto. O que você vai aprender naquele texto? Às vezes, por exemplo, livros textos, você tem imagens, né? Olha aquelas imagens. Depois, você tem que se perguntar, poxa, desse assunto todo, tem alguma coisa que eu já sei? Então, o que você sabe, o que você não sabe e o que você espera saber nesse material? Beleza, feito isso, então você sabe o que você tem, você sabe o que você sabe e você sabe o que você precisa saber. A partir daí, você já fez um planejamento do que você tem que fazer com esse material. É essa a ideia, né? Um planejamento prévio antes de sair mergulhando de cabeça sem saber para onde você está indo, né? Então você está, na realidade, navegando e evitando se afogar no meio daquela informação. Então, aí você vai ler. Você vai ler e procurar respostas para as perguntas que você trouxe. Poxa, como funciona o fluxo sanguíneo cardíaco? Bom, então eu não sei, eu vou ler esse material e eu quero saber responder isso no final. E aqui tem uma coisa legal, você começa a construir aqui questionários que podem servir depois para você estudar, para você revisar, para você treinar. Beleza. Terminou esse assunto, aí o que você vai fazer? Você vai ler isso, né? Você precisa lembrar disso de alguma forma. Então tente falar agora. Use uma voz média. Não fique com vergonha. Se tem alguém, você fale para ser alguém. Se não tem ninguém, fala para a parede mesmo. Fale em voz alta. Use uma certa empolgação no que você está falando e tente explicar aquilo, aquele conceito. Você até pode pegar as perguntas e falar, olha, o que significa tal coisa? E você vai lá e explica para ver se você consegue, né? Lembrar, né? Então, veja aqui o que é importante também que você precisa lembrar, que você precisa estudar. E aí, releia tudo aquilo que você precisa, reorganize, veja aquilo que você viu que você não conseguiu aprender muito bem, né? Traga a informação da forma que você acha que pode ser melhor, né? Simplifique, faça um resumo, para que você depois consiga reaproveitar esse material de alguma forma. Depois, o outro método que nós temos, PQ4R, né? Então, um pouquinho diferente do outro, né? Também é outro método já que existe há alguns anos, introduzido em 1972, né? Ele foi um método para sala de aula e aqui o objetivo não era graduação, era ensino aí fundamental, né? Era ensino já de jovens. Também vai funcionar para qualquer aluno que estude de forma independente, não só para sala de aula, embora tenha sido esse o propósito inicial, tá? E aqui também, de novo, voltado para texto. Então, a jogada aqui é a seguinte, gente. Nós temos, às vezes, livros-textos. As pessoas não gostam de utilizar livros-texto, só que é lá dentro onde nós temos a maioria das informações. Estudar por YouTube pode funcionar? Funciona, mas é superficial, gente. O nosso objetivo, muitas vezes, nesses vídeos é trazer algo que as pessoas consigam consumir e usar com uma certa agilidade, porque às vezes é difícil a gente colocar aqui o conteúdo todo.
Conteúdo de aula minha, no mínimo 3 horas, 4 horas, às vezes um conteúdo completo vai durar 12 horas, né? Então não tem como, às vezes, eu colocar 12 horas de conteúdo dentro do YouTube. E aí o livro-texto vai suprir essa necessidade. Então esses métodos são importantes para suprir esse tipo de necessidade que existe, tá? Então vamos lá. Aqui também fiz a nova organização com a tradução. Então, P, Preview, Q, Question, e 4 R's. Read, Reflect, Recite, Review. Lembra alguma coisa do que nós vimos anteriormente, ele só detalha de uma forma diferente. Então, primeiro, é a pesquisa, né? Então, aquela abordagem inicial, aquela visão geral inicial, né? O que você tem no teu material? O que você tem de material e por onde você vai começar. Depois, você tem que levantar as perguntas. Veja, o método é diferente e a base é a mesma. Não tem como você saber o objetivo se você não sabe para onde você quer ir, né? Aquela famosa história, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, ou qualquer caminho serve. Não adianta você falar, eu não sei nem o que eu quero, eu não sei nem para que eu estou estudando isso, não sei nem qual que é a utilidade disso. Gente, se você não sabe para que você quer, se você não sabe para que serve aquilo lá, você não sabe o que você está fazendo, então não adianta nem começar a estudar. Você precisa saber onde você quer chegar. Então, quando eu terminar de estudar fisiologia, qual que é o meu objetivo ao final disso? Qual que é o objetivo de eu estudar clínica médica no final? Qual que é o objetivo de eu terminar de estudar esse assunto, tá? E não é simplesmente, às vezes, gabaritar uma prova, é a aplicabilidade daquilo também, principalmente quando a gente fala daquele aluno graduando, tá? Às vezes aquele aluno que visa passar num concurso e tudo mais, aí de fato é pontuar, tá? Então, feito isso, aí nós vamos para os 4 R's. Leia, né? Então você levantou as perguntas, leia o material para encontrar as respostas. Reflita, né? Com base naquilo que você leu e na tua experiência pessoal, quais foram as respostas. Por quê? Quando você linka com questões pessoais, com coisas que você viveu, com problemáticas da tua vida, a coisa começa a ficar mais fácil de assimilar. Eu já vivi isso. Nossa, realmente eu já passei por isso. Quando você cria esse vínculo emocional, esse vínculo afetivo e tal com aquele conteúdo, você consegue assimilar isso com maior facilidade. Depois, recite, fale. Vocês veem que todo momento eu digo, fale. Isso é importante. Por que parece às vezes que o professor sabe muito? Gente, o professor sabe muito porque, primeiro, ele estudou muito. Segundo, ele fala muito. Então, ensinar é uma forma extremamente importante de aprendizado. Se você fica lá só lendo passivamente, são poucas pessoas que têm uma ampla assimilação. Você precisa verbalizar, você precisa se escutar, não pode ter vergonha. Se você tem vergonha, fecha a porta do quarto e fale, explique. Se tiver algum amigo, algum colega de turma, melhor ainda, ensina o teu colega. Essa é a melhor forma de aprendizado. E fale com empolgação. Só imaginar, quando você tem aquele professor que vai dar aula, ele fala parecendo que ele está morrendo. Ai, meu Deus do céu, esse assunto é assim. E você tem aquele professor que é mais ativo, mais enérgico, que fala com empolgação, que ele mostra que gosta. Por mais que você às vezes não sinta uma certa empatia com aquele assunto, você consegue às vezes assimilar ou pelo menos guardar, né, aquele momento. Então é importante, coloque emoção. Esse é o truque que eu estava falando lá no começo, que ajuda você a entender aquele assunto. Quando você vai estudar e você pensa, eu odeio aquele professor, eu não gosto dele, eu detesto esse assunto. Isso é ruim para você. Por quê? Na vida do professor não muda nada. Na vida de quem escreveu aquele assunto também não muda nada. Qual é o impacto do negócio? O impacto é na tua vida. Então você precisa tentar criar um vínculo com essa informação, tentando entender o quanto isso é importante para você. Tá bom? E por fim, reveja. Revise o teu material, né? Veja diversas vezes esse material. E importante, né? Algo que eu não falei até agora, você precisa ter constância. Não existe aprendizado que é uma vez por semana. Final de semana que eu tenho uma folga, eu estudo 3 horas. Gente, inútil isso. Inútil. O ideal é que você estudasse meia hora, 1 hora todos os dias do que 3 horas seguidas, ou que seja 15 minutos por dia, mas que não estude tudo concentrado num dia só. Por quê? Questão biológica, é simples. O sistema nervoso ele é plástico, ele vai criando sinapses, ele vai reforçando essas sinapses conforme você vai repetindo. Se você simplesmente pega e estuda uma vez por semana, não cria
essa memória, não reforça essa sinapse, não reforça esse caminho. Então, quando você estuda, mesmo que pouco, mas todos os dias, você reforça esse caminho e você consegue aprender com maior facilidade. Então, esses são os 5 métodos principais. Aí você pode ir voltando e revendo. Anote todos eles, faça um teste qual que você acha que fica melhor, faça uns pequenos experimentos e aí tente aplicar. E aí você tem que aplicar às vezes também em combinação. Então, por exemplo, ó, tudo bem, eu vou fazer a leitura. Poxa, dá para você fazer a leitura do método anterior usando o método Pomodoro junto. E você também, quem sabe, pode usar junto, integrado nessa brincadeira, o método Feynman. E quem sabe, eventualmente, trazer um estudo de caso para você fazer essa revisão. Então, veja, na realidade, não são métodos isolados, são técnicas que você vai poder trabalhar em conjunto. Você tem que ver aquilo que melhor você consegue se afinizar. E pense, olha, tem um método que é mais para aprendizado, para questão de memória a longo prazo, tem um que é mais para apreensão de textos. Então você vai ajustando mais ou menos conforme a sua necessidade também, para qual é o teu objetivo de estudo. Então vamos lá, vamos entender agora como é que eu organizo tudo isso para conseguir fazer os meus métodos funcionar, usar a mistura deles no meu dia a dia. Então vamos entender aqui como é que eu organizo a minha semana para aplicação. Então a gente vai dividir isso em algumas fases do estudo. Primeiro, você precisa saber o que você precisa saber, como todos os outros métodos anteriores acabaram falando. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Ou seja, para quem não sabe para onde vai, não adianta tentar nem começar a estudar, porque não vai chegar em lugar nenhum. Esse é o objetivo de muita gente. A pessoa pensa o seguinte: eu tenho prova. Aí ela vai lá e pega o material e começa a ler. Mas ela não tem objetivo, ela só pegou o material porque ela sabe que ela tem prova e ela não sabe o que ela está fazendo. Ela sabe que ela precisa ter a prova. E aí, o que a pessoa tenta assimilar na cabeça dela? Bom, eu preciso saber o que vai cair. Então eu falo pro professor, professor, dá uma dica. Veja, a pessoa em nenhum momento ela tem a autocrítica de pensar qual que é a meta, com base no que foi discutido, que eu precisaria saber para aquele assunto. Então, como a pessoa não tem o hábito de questionar, de pensar, ela questiona o professor para ver se ele dá a dica, para ver se ele dá o norte para ela, para o que ela precisa fazer. E aí é o pior equívoco que já a pessoa comete na vida dela, porque ela cria esse hábito e depois que ela termina a graduação, ela continuou ainda manca, precisando de que alguém fale para ela qual é a direção que ela tem que seguir. Fase 2. Leia e examine esse material reunido na fase 1. Então, aqui nesse momento, você também vai trazendo todos os livros, os materiais que você precisa e aqui você vai examinar. Eu tenho 30 livros, qual que são aqueles que me servem? Aqui você não vai ler tudo, você vai organizar. Organiza. Eu vou separar o livro 1, 2 e 3, esse livro é melhor para esse capítulo, esse é melhor para esse. Deixa tudo lá organizado, coloca lá na sua mesa de trabalho. E aí você vai para a fase 3. Começa a fazer a leitura e depois você vai escrevendo um resumo do que você está estudando. Começou a ler o material, revisar, colocou no livro tal, achei tal informação e coloca lá a informação que você estudou. Começou a resumir. Quarta fase, aí você vai estudar o seu caderno. Então, você constrói um resumo e você estuda aquele resumo que você construiu. Depois disso, você vem para a fase da atualização e revisões daquele material que você fez. Poxa, isso aqui poderia ter sido simplificado da seguinte forma. Vai lá e reescreve. Isso aqui ainda está deficiente. Anota lá e volta para o livro. Tá? Então, você vai oscilando nessas fases. Tá? Então, para aprofundamento em cada uma dessas fases, o que a gente vai fazer? Fase 1, junta tudo que é necessário. Fase 2, leia e examine esse material buscando entender mais ou menos qual é a ideia. Aqui não é objetivo memorizar e lembrar. Você vai ler o material para ver onde estão as informações, para ver o que você tem ali de noção que vai servir para a construção do seu resumo. É importante que você não vai resumir tudo necessariamente. Depois, você vai na fase 3, que é a principal etapa. Você precisa escrever de forma precisa aquilo que é importante você assimilar. Tá? Então, o teu resumo ele precisa estar claro. Se em uma frase ele não pode ter um pedaço faltando na informação. Você precisa ler aquilo e você não tem que ficar imaginando o que mais que deveria existir ou que você deve consultar no livro. Você precisa escrever a coisa de forma clara. Então, resumo ele é bom quando ele contém todas as informações necessárias para a revisão. Se você vê que tem um conceito muito difícil, por exemplo, uma fórmula, e você não põe a fórmula lá, não adiantou nada. Você fica lá meia hora tentando, qual é a fórmula, qual é a fórmula, qual é a fórmula. Bom, não é um resumo, então você tem que consultar o material de referência, aí não adiantou nada.
Então, nessas coisas mais complexas, anote, tá? Então, se tem muita fórmula, por exemplo, o ideal é faça um livro à parte sobre essas fórmulas, tá? Então, coloque todos os conceitos, tá? Esquemas você também pode colocar em paralelo. Ah, eu gosto de colocar aquelas caixas com desenho, pintar, colocar setas, aqueles brainstorms, aqueles brain maps. Faça isso em um outro livro à parte, né? Diferente daquele livro que você usa para resumo. E aí você pode usar os seus dois de referencial. Quarto, de novo, leia, 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 verbalize. E importantíssimo que você ouça a sua voz. Crucial, você vê que sempre eu falo disso. Isso é o essencial. Então leia em voz média, coloque empolgação. Isso é questão emocional envolvida, ajuda na assimilação a longo prazo. Tem algumas coisas importantes aqui, depois em outros podcasts e outras matérias eu vou trazendo para vocês qual é a relevância disso em relação a artigos científicos que comprovam a utilidade, tá? Tem alguma falha, gente? Durante a sua leitura, anota. Poxa, realmente eu não consegui explicar isso. Olha, ficou deficiente. Anota para que depois você consiga suprir essa necessidade. Quinto, revisa tudo que você fez. Quantas vezes for necessário até você esgotar toda a informação. Então aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho na semana seguinte uma prova para fazer. Como é que eu posso organizar? Se eu tenho meu dia inteiro livre, ótimo, você consegue fazer algo desse jeito. Se não, você vai ter que reorganizar. Então, como é que você se planeja? Gente, planejamento é colocar no papel. Não é colocar na mente sua e achar que tá tudo certo. Ah, mas eu tenho uma mente muito boa. Tem nada, gente. Todo mundo tem muita ocupação. Então, o que você puder delegar para uma folha de papel, delegue, porque é uma ocupação a menos na sua cabeça, é um espaço a menos, é um trabalho a menos que você está usando a sua cabeça, deixa isso de lado, use papel, use agenda, use essas ferramentas. Isso, falar que você lembra tudo de cabeça não te torna você mais inteligente, só mostra o quão ineficiente você é. Fala assim, eu não preciso dessas coisas porque eu tenho uma cabeça boa. Não, você é besta, gente, pelo amor de Deus. Você está ocupando tua cabeça com coisa que não precisa, sendo que tem uma ferramenta mais simples para te ajudar a gerenciar. Tá? Isso é questão de ego. Deixa o ego para lá, resolve os seus problemas, certo? Então eu coloquei aqui, por exemplo, né, uma semana de segunda a domingo, manhã e noite, eu coloquei lá, ó, quando que a gente vai fazer cada etapa. Já considerei que o material foi organizado, que é a fase 1. Aí eu coloquei lá, poxa, eu tenho um livro e eu preciso conseguir ler todo esse material que vai cair na prova, o livro, o material. Ah, então eu vou lá, fase 2. Vou ler da página 100 a 200, depois 201 a 300, depois 301 a 400, 401 até o fim. Bom, como é que eu vou fazer isso? Bom, aqui, ó, Pomodoro. Então organiza seu tempo, faça descanso, faça pausas. Vai funcionar muito bem aqui. Na quarta-feira, o que você vai fazer? Vai descansar. Por quê? Não adianta ficar estudando continuamente, infinitamente, porque isso não vai ajudar você. Beleza, à tarde pega o outro material, tá lá, o livro 2, página 1 a 20, 21 a, 20, a 30. E aqui, o que você encaixa na fase 3, principalmente, né? O seu resumo, tá? Então, aqui, coloquei aqui que meu resumo tem 30 páginas, né? Que não é um resumo extremamente grande, né? Mas geralmente contempla muita informação. Então, aqui você lê o seu resumo, lê o seu resumo. Depois, segue. Se você precisar lendo, segue estudando, faz a fase 4, começa a verbalizar, explicar, falar. Quinto, revisa o que você fez que estava de errado, descansa. Descansou, revisa tudo de novo, veja o que está falho, o que você precisa ver, volta para a fase 4, estuda, depois a fase 5, revisar se for necessário. Veja que eventualmente a gente vai precisar voltar ali um pedacinho na fase 2 para depois complementar a fase 3, né? A fase 3 aí, a construção do seu resumo. Tá? Então, tirem um print screen aqui e tentem entender mais ou menos essa ideia, que às vezes quando eu estou explicando aqui pode ficar uma coisa mais confusa, porque vai ficar mais fácil de você colocar em prática. Faça um teste. Faça um teste, gente, mesmo que simples. Faça assim um teste de missão de uma semana. Lance um desafio, missão de uma semana. Missão de uma semana eu vou dominar aquele assunto que eu sei que é espinhoso lá da minha graduação. Então eu vou fazer o seguinte: todos os dias, 1 hora por dia, eu vou fazer alguma coisa sobre isso. Então eu vou na segunda e na terça fazer um resumo, na quarta eu vou ler meu resumo, na quinta eu vou rever o que eu precisava rever sobre esse resumo, vou verbalizar esse resumo e assim por diante. Tenta construir essa missãozinha de uma semana e veja o que funciona. Como é que foi o seu desempenho? E aí você já vai aprendendo como você aprende. Isso é importante.
Coisas importantíssimas, né? Escolha com sabedoria que horário você vai fazer o 2, o 4 e o 5, porque são momentos importantes de estudo e de construção de materiais, tá? E de ideias. Então não pode ser num momento muito tumultuado, no momento que você está correndo, quando você está no metrô, quando você está no ônibus, que você não conseguiu comer. Escolha com sabedoria, tá? Faça uma agenda, isso é importante, e busque manter rotina. Não adianta fazer as coisas uma vez por semana. Tem que fazer todos os dias, tem que estudar todos os dias, tem que manter constância. Pessoal, espero que eu tenha ajudado a vocês. Qualquer dúvida, a gente postem mensagens, me mandem mensagens no privado, coloquem comentários aqui no vídeo, solicitem mais materiais, solicitem aquilo que vocês precisam de esclarecimento. Vou fazer outros vídeos para ajudar os alunos. Sigam meus canais, curtam meus vídeos, comentem, tá? Eu coloco várias curiosidades animais, mas também coloco várias outras informações úteis para aquele que é estudante, para quem gosta de patologia, imunologia, microbiologia, são assuntos que eu domino e que eu trabalho, né, além da medicina de animais selvagens, que está aí muito bem descrito nas minhas redes sociais. Então tá aí, ó, Linktree para quem quiser todos os meus links disponíveis e possíveis, links de curso, links de contato, links de rede social, meu YouTube, o meu TikTok e meu Instagram, que são o mesmo, @ascalef, e minha página do Facebook. Me sigam aí em todas as redes sociais, me ajudem curtindo, comentando, compartilhando, gente. Vocês já ajudam demais o meu trabalho. Isso aí me ajuda a manter a constância, a produção de materiais. É a forma que vocês estão ajudando a pagar e a sustentar todo esse meu trabalho aqui. Muito obrigado, gente. Fica aí um bom material de estudo para vocês. Revisem, olhem quantas vezes forem necessários e me peçam aquilo que for necessário para aprimoramento de vocês. Meu muito obrigado.